Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. Aqui é o Gustavo Bocha. Aqui é o Luke. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Maravilha, sejam bem-vindos ao episódio 281 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tô bem. Opa! Beleza, e aí? Ah, tá Beleza. bem aqui também. Tranquilo. Mentira, tá tudo horrível, mas vai melhorar, porque a gente tá aqui pra gravar um dos quadros favoritos de quem grava e de quem escuta também, do Mangá ao Quadrado, beleza? Todos os quadros que são favoritos de quem grava e de quem escuta. É porque a gente só faz coisa boa, Estranho. Exato, Por isso. exato. Os favoritos somos nós, para os nossos ouvintes que estão neste momento felizes demais de ter um programa novo nos seus ouvidos. Exato. Maravilha. E como já vocês viram quando baixaram, esse quadro é o quadro Um Mangá D. O quadro Um Mangá D é o quadro no qual a gente cria um mangá a partir de uma ideia, né? Por muito tempo a gente fez esses Um Mangá D baseado em gêneros ou, sei lá, categorias de mangá. Então, por exemplo, um mangá de esporte, um mangá de shoujo escolar, um mangá de yuri, um mangá de franquia e vários outros. Só que recentemente a gente resolveu modificar ele um pouco porque a gente achou que meio que não acabou os gêneros, mas acabou os gêneros de coisa que a gente manjava bastante pra poder fazer, né? Basicamente isso. Sim. Então, recentemente a gente fez o mangá de Naoki Urasawa, no qual a gente criou o mangá de qual nome, Estranho? Ah, eu não lembro agora. De Naoki Urasawa. Não lembro, mas era um mangá de Naoki Urasawa, eu não lembro o nome do mangá. Não era Blue alguma A gente ficou coisa? discutindo o nome no final, então eu não lembro qual foi o Deep definitivo. Blue, não era só Blue, não só lembro o Deep, nome. eu não lembro agora. Foi alguma também. coisa envolvendo isso, com certeza. Foi. Mas foi um excelente. Eu amei. Eu reescutei ele várias vezes. O nome não ficou muito marcante, porque eu não Eu consigo fiquei lembrar. muito triste com esse podcast, porque eu queria ler esse mangá. Eu queria que o Urasawa escrevesse esse mangá pra mim. Exato. Vamos fazer mutirão lá no canal do YouTube dele. Bom. Mas ele tem que acabar as Adora antes. Ok. Ixi. E a gente fez esse tal mangá baseado no autor, né? Tem um clichê muito famoso, eu não tenho nem ideia se alguém disse isso de fato, de que todos os autores só escrevem uma história sempre, né? Eles só estão sempre regurgitando a mesma história. E eu acho que o autor escolhido dessa vez é um exemplo primoroso disso, né? Do cara que só tem uma história, que é o queridíssimo, né? Apesar dessa descrição, todo mundo aqui tem um grande apreço pelo Shuzo Oshimi, correto? Exato. Autor de Akuno Hana, autor de Inside Happiness. Mari, Happiness, Devil Ecstasy, de Blood on Tracks, de Okaeri Alice. E quem leu alguns desses mangás provavelmente sabe que eles têm algumas coisas em comum, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Perfeito. Então, vamos seguir o mesmo esqueleto que a gente fez da última vez e começar, né, comentando de características principais, né? O que tem que ter e sempre vai ter, e é uma história do Shuzo Oshimi. Nossa, eu espero que eventualmente eu consiga falar esse nome sem... Fala só, Oshimi. Do Oshimi. Ótimo, perfeito. Mais simples. E quer saber? Eu quero tirar logo do caminho, pra ninguém falar. Um garoto adolescente e uma menina esquisita. Não, é o que eu ia falar. Ok? Todo mangá. Obrigado, porque alguém ia ter que falar essa e... tipo, Alguém ia ter que falar essa. Não, pô, então, é o Eu Coringa. acho que eu ia frasear melhor. Fala, faz aí então, Iso, por Prazer favor. vocês. O mangá é sobre um moleque adolescente com medo de mulher. Ok, tá bom. Tem que ter sexual innuendo também. Tem. Perfeito, então, além desse óbvio, essa óbvia característica do quase sempre um protagonista masculino, obviamente sempre tem exceções, né? O cara, no final das contas, tem uma carreira bem longa, inclusive a gente já comentou dessa carreira bem longa dele no programa Mangagrafia, né? No qual a gente analisou até então tudo que ele tinha escrito. Então, além Já tá desse... defasado, inclusive, mas bom. as novas obras dele não diferem muito dessa premissa, né? Não. Então, além desse meio que óbvio de um protagonista masculino e uma proto-antagonista, talvez, mulher, você acha que a maioria das obras dele também sempre tem algum apelo sexual? É isso, Bocha? Ah, com certeza. Todas elas têm que ter algum innuendo sexual, assim, em algum momento. Tudo. É, Você pensa em pornô Haná, tem os negócios lá do...
Eu acho até mais específico que isso, ele sempre tem a parte da descoberta sexual durante a história. Boa. Então, esse desabrochar sexual do protagonista normalmente se dá permeando esse conflito dele com a personagem feminina em questão. Nem sempre é com a personagem feminina no caso. Na verdade, na maioria das vezes não é com ela diretamente. Até porque numa das histórias é a mãe dele. Mas, sei lá, tem, por exemplo, literalmente o primeiro mangá dele, o Avant-Garde Yumeko, né? A protagonista é feminina e é ela descobrindo, né, o desejo dela de desenhar o falo masculino ali, né? Desenhar caralhinhos voadores. Mas eu Exato. acho que se a gente for considerar todo o começo da carreira dele, a gente vai esbarrar em umas coisas muito diferentes do que ele costuma fazer. Algumas muito diferentes em tom, mas quando você vai colocar esses elementozinhos, ainda estão lá. O que é curioso de se pensar. Aquele mangá que eles vão pra um outro mundo de survival, no final é o cara com um relacionamento com uma menina também, né? Menina estranha. O do Devil Ecstasy, no final é o cara com um demônio. Só é em tom um pouco diferente da história. Mas enfim, vamos seguir daí então. Eu acho que sim, tem essa parte da descoberta sexual envolvendo o mesmo conflito que envolve com essa personagem. Então, seja uma questão de segurança, seja uma questão de gostar de alguém e isso ser atrapalhado pela outra pessoa. Mas sempre tá envolvido essa descoberta sexual, sim. Descoberta, mas porque, sei lá, falando assim, parece que é puberdade, e às vezes é também, né? Mas, sei lá, o sexo é algo presente nas histórias do Oshimi, assim. Eu acho que é importante expandir um pouco mais do que descoberta sexual dos mangás do Oshimi, porque eu não tô pensando na melhor forma de escrever isso, mas os mangás dele falam muito sobre perversão de maneira geral, e de uma maneira muito mais ampla do que a palavra dá a entender. Meio que esse desprendimento de certas normas no geral que a sociedade tá entendendo, que geralmente é sexualidade, e é por isso que as obras deles falam disso, mas às vezes não é exatamente. Mas no geral isso, tipo, fetiches ou coisas, ou formas de interação que são vistas de maneira estranha, ou relações que os personagens têm que são feitas de maneira estranha. Ele tá sempre falando muito sobre esse tipo de relação sexual. Nunca é a descoberta pela descoberta, sempre tem algum elemento um pouco fora da curva acontecendo. Eu concordo. Me diz então você, Iso, algum elemento que a gente falou de duas coisas até agora, tem mais alguma que você sempre vê nos mangá do Oshimi? Tem que ter trauma. Tem que ter alguém passando por uma coisa que não era pra ter passado na idade, que vai ter que lidar com as consequências do que viu ou sentiu. É bem abrangente descrevendo dessa forma. Eu concordo, eu não sei de que forma melhor parafrasear isso. Mas de alguma forma sempre acontece, se a gente for, sei lá, tentar colocar esse elemento na história, sempre tem em algum momento, acontece alguma coisa que é um grande divisor na vida desse personagem. Exato. É algo que dali pra frente nada mais é igual. Internamente e externamente, né? Sim. Eu só quero deixar claro que a gente tá falando assim sempre, e todo mangá tem, mas a carreira do Oshimi é grande, por mais que a gente esteja falando que ele faz sempre a mesma coisa, nenhum vai ser 100%. Então a gente sabe, mas aquele mangá X não teve... Mas teve o resto. Tem tendências. E principalmente uma tendência recente dele também é fazer um aspecto meio horroresco na história. Isso é verdade. Fazer esse trauma como uma situação meio de terror, horror, assim, né? Eu concordo. Diz você então, Luke, mais algum aspecto que você consegue pensar? A gente já tocou nos principais aí. Eu tenho um que eu não sei como descrever também de certa forma, mas os mangás do Oshimi, eles são muito sobre um personagem, o protagonista meio que preso em uma situação de maneira tanto externa quanto interna. Eu ia começar isso falando que ele tinha um negócio de cidade pequena, mas não é só isso. Isso aconteceu só umas 2, 3 vezes na carreira dele. Mas no geral é um personagem que tá meio que nisso. Ele tá meio que empacado na vida. Tanto que ele fez alguns outros vários mangás de Gentinichi ou Hikikomoris. Que é o caso de Mari ou de Yutai Nova. Ou até presos no próprio trauma, que é o caso de Shinodashi, essas coisas. Sempre parece ter essa necessidade de se libertar de algum elemento da vida do personagem. Eu concordo. Eu tenho algo aqui um pouquinho parecido, talvez, é que eu sinto que tem
eu não sei se dá pra colocar isso na nossa história, não sei se eu tô analisando aqui o autor demais ou não, mas ele tem um elemento muito claustrofóbico na maioria dos mangás do Oshimi, sabe? Acho que esse é um bom aditivo pro que eu tava pensando. De você tá preso ali, e principalmente no momento em que personagens são introduzidos, tipo, é um grande trabalho para introduzir novos, sabe? Tipo, raramente aparece constantemente personagens novos, é meio que sempre os mesmos brincando entre eles e vendo o que acontece, né? Tipo, é um cast normalmente muito pequeno interagindo entre eles só mesmo. Acho que a Konohana é o exemplo mais, tipo, essencial dos mangás do Oshimi, né, dessa forma. E é basicamente isso, todo o plot da primeira metade do mangá é que o protagonista sente que ele tem que sair daquela cidade, basicamente. Porque aquela cidade não presta pra ele é muito melhor que todo mundo ali. Mas é basicamente sobre esses três personagens, e muito especificamente esses três, nessa espiral. E então, que é o que você falou, eles têm essa claustrofobia mesmo que você tá mencionando. Uhum. Tem uma característica que tem exceções, então tem colocação da vírgula, exceto pelos mangás que não fazem isso. Uhum. Mas eu sinto que o Oshimi, ele é muito focado no protagonista e no núcleo central que cerca ele. Sentindo que os mangás, ele raramente... agora vamos cortar um capítulo só pra mostrar a perspectiva desse outro secundário. Não, Ou, não, vamos dividir esse... Não, é quase sempre o protagonista surtando e as pessoas em volta dele, só de vez em quando que a gente sabe o que eles estão pensando. O que eles estão pensando geralmente é um mistério pra gente. Como eles de fato estão vendo a situação. A gente vê a visão muito do protagonista de tudo. Nossa, isso nossa, eu não ia colocar dessa forma, sem razão. Quase todo mangá dele é bem visto na primeira pessoa, né? Sim, eu sou obrigado a falar, exceto por algumas cenas em Happiness, exceto por algumas cenas Claro. Porque é uma narrativa, às vezes ele precisa sair disso. Mas eu sinto que sempre que ele pode, ele não sai do olho do protagonista. Eu quero acrescentar um outro personagem que é recorrente na carreira dele, que ele cria esse personagem de múltiplas formas. Às vezes ele mescla com outro personagem da trama, mas sempre tem alguém que... eu vou usar esse adjetivo, mas não é exatamente isso, mas é que é meio que o porto seguro. Mas não é, talvez seja, eu acho que a melhor descrição é que é um ponto de normalidade. É uma pessoa que tá ali meio que vendo de fora toda essa loucura e é meio que a pessoa com quem o protagonista poderia contar se ele quisesse. Normalmente ele nunca vai atrás dessa pessoa. Ou é uma pessoa que tá tentando corrigir as coisas, que tá tentando ajudar, que tá sempre de olho, mas por N motivos acaba não sendo ela a pessoa de resolver os problemas. Mas sempre tem essa figura ali, né? Então é a menina do Blood on Tracks, é a menina pós-time skip de Akunohana, é a amiga da Mari, é a Gosho, era esse o nome da menina de Happiness. Sempre tem essa personagem que ela acaba sendo engolida também por essa trama, mas ela tá meio como representando a normalidade desse mundo. Eu tendo a concordar. Sei lá, sempre tem essa terceira pessoa, né? Eu não sei às vezes não é nem justamente nem sempre a terceira, porque eu pensei em Konohana, ela não é a terceira, ela é a quarta. Eu achei que a menina de Ocarice ia ser essa menina, mas pra gente ela é a louca. E a gente ainda tem que esperar chegar ao Porto Seguro. Ainda não chegou. Talvez seja a própria Alice, a gente não sabe ainda. Bom. Pouco provável pelo histórico dele, mas vamos ver. Um outro elemento que eu acho que em vários podcasts a gente meio que elogiou em algum aspecto o Oshimi por isso é a presença da família. Eu acho. Principalmente pós a Konohana pra frente, né? Nos anteriores, sei lá, eu não lembro em algum em que a família era muito presente. Mas a Konohana pra frente, eu sinto que os familiares estão ali pra cumprir algum papel, nem que seja pra falar que eles existem e modificam, tipo, o personagem por causa disso, sabe? A gente não é um Battle Shonen em que os pais não têm presença nenhuma na vida dos filhos. A família existe aqui, às vezes o impacto é positivo, às vezes é negativo, às vezes é complicadíssimo, né? Que nem a gente tá vendo agora em Shino Adachi, parece que é o mangá que ele mais elevou até agora esse aspecto, mas a família, principalmente a figura dos pais, estão sempre presentes ali pra mim nas histórias dele.
Uhum. Bom, tem mais algum aspecto que alguém aqui quer mencionar? É que isso não vai ser muito útil pro podcast, eu imagino, mas acho que é relevante como uma das características mais marcantes do Oshimi pra mim é todo o aspecto narrativo visual dele. Ah, sim. Em questão de pacing, que a gente sabe que o pacing do Oshimi é o pacing do Oshimi, de que ele vai fazer vários quadros com pouca coisa acontecendo, só de cenários ou dos personagens, ou de expressões de personagens, tipo, no setting, tipo, caminhando, que seja. E que a arte dele toma um estilo bem único, que foi mencionado quando foi o Bocha que falou dessa pegada pro horror recente, suspense no geral. Sim, Então, sim. ele tem essas características que não são muito da história em si, mas que são muito importantes pra gente ter uma noção do tom que é uma história do Oshimi. Eu concordo. É incrível que ninguém falou de suspense, né? Essa palavra até agora, sem razão, Loki. Eu ia já puxar pra gente começar a fazer a história, e eu acho que. A minha impressão é que o ponto de partida do Oshimi é do conflito que ele quer trabalhar. Provavelmente. Então acho que esse é o caminho de onde a gente vai. Então qual que é o conflito? Antes dos personagens até, né? Os personagens eles nascem do conflito que ele quis. Então é um relacionamento abusivo, é um relacionamento familiar estranho, é vampiros. Ele escolhe alguma coisa e aí ele cria essa dinâmica que a gente citou de todos esses personagens, etc. Ele cria em cima desse conflito principal. É tão esquisito porque os mangás do Oshimi são tão pessoais, né? Uhum. Tipo, ele entrega tanto da pessoa dele, sei lá, ou pelo menos parece, né? Que parece qualquer coisa que a gente vai falar agora, tipo, revela um pouco de nós mesmos também, sabe? Eu ia perguntar, vocês acham que tem algum aspecto meio que, sei lá, de conflito de adolescente que não foi trabalhado ainda, talvez, em alguma obra dele? Acho que se a gente for tentar, a gente tem que ir para as coisas que ele saiu da caixa. Porque eu acho que para as coisas que são naturais, da realidade padrão, eu acho que ele atua em vários aspectos aí. Você quer fazer tipo... Amizade, família, ele já fez diretamente. Eu acho que a gente pode dar uma pisadinha em alguma coisa um pouco diferente, que nem ele fez com o Genderbender, que nem ele fez com um horror de monstro ali, com um vampiro. Entendi. Ele fez o Genderbender do Oshimi, ele fez o Vampiro do Oshimi, e tá na hora da gente fazer... o Isekai do Oshimi lá, que eles foram pra aquele mundo bizarro. E tá na hora da gente fazer o X do Oshimi agora. O esporte. Até porque o Oshimi ele não é nem um pouco alheio a coisas, tipo, de gênero no geral, de coisa sobrenatural ou ficção científica de forma geral. Sim. Vários mangás dele tem elementos assim. Você falou esporte aí, Bocha, e eu falei zoando, o Iso não vai gostar disso, não. Eu sei, é porque o Iso tá aqui, ele odeia esporte. Mas... E o mangá de esporte pro ao quadrado. Você daria o mangá de esporte. Mas não me... provavelmente não vai fazer, mas não odeio a ideia de um mangá de esporte do Oshimi. Justamente porque se esse mangá existisse, o ponto dele ia ser chegar na conclusão do Iso, de que esporte é horrível e tinha que parar de existir. Sim, exatamente. Bom ponto. Pelo contrário, acho que dá pra fazer um mangá de um cara que por algum motivo fica tão perturbado que ele não consegue jogar. Pode ser com treinadora, por exemplo. Porque eu acho que... Pode ser uma treinadora, porque eu acho que o ambiente esportivo é um ambiente onde dá muito pra fazer esse tipo de cena do Oshimi que a gente escreveu, de que nada tá acontecendo, mas você vê que o protagonista tá com a mente surtada. Sim. Porque a gente vai ver que a cabeça dele não tá no treino. Aham. São dos cenários que mais dá pra trabalhar isso. Tô imaginando já. E é uma relação de poder meio esquisita mesmo, né? Tipo, não é algo exatamente natural, né? Conflitos. É isso que ele quer. É um ambiente de alta pressão, dependendo de quem você for. Eu gosto desse tema. Vamos deixar ele de lá. Vamos só exercitar algumas outras possibilidades, só pra gente falar que a gente passou. Porque vai que tem uma outra que a gente gosta mais. Mas eu gostei. Essa dinâmica tá bacana. Eu acho bacana. Vocês acham, por exemplo, cabe alguma coisa histórica do Oshimi? Alguma coisa fora do tempo presente? Acho que coisa histórica, no geral, ela requer muito mais pesquisa. Plot. Eu tava pensando mais em plot e uma elaboração do setting maior. Se for histórica, muito grande, mas agora que eu tô pensando, pode ser algo da metade do século XX, por exemplo. Eu acho que nesse setting tem algum potencial.
Uhum. Tipo, eu não acho que história medieval ou o equivalente no Japão estaria certo, mas eu acho que... Daria pra trabalhar esse mesmo tipo de conflito, porque lá qualquer merda que dava, alguém cortava a cabeça de alguém e resolvia esse problema, né? Mas agora que eu tô pensando, eu acho que eu gosto dessa ideia de um Japão, sei lá, um pouco pós-guerra dessa época e os tipos de conflito um pouco mais específicos de quando você tinha uma sociedade um pouco diferente, um pouco mais fechada, um pouco em mudança. Não sei. É curioso, sei lá, por exemplo, o Vagabond do Takehiko Inoue, ele não é tão longe de um mangá do Oshimi. É porque tá faltando a mulher maluca. É isso que ele tá é bem faltando. longe de mangá do Oshimi. A mulher maluca dele é a espada. Pra mim, ele é bem longe de mangá do Oshimi, assim, eu não consigo. Porque entender. pensa nas cenas icônicas de Vagabond. Não. É tipo mudo e tem um suspense meio bizarro no negócio. Mas o cara não tá se despedaçando mentalmente. Claro que tá! Não, Vagabond é sobre ele tá isso. se encontrando descobrindo. mentalmente. Ele tá se descobrindo. É diferente. Que seja, ok. Ele não foi quebrado por alguém. Ele está se desconstruindo. Ele é um rapaz pra frente do seu tempo. Não é contraditório a ideia de uma coisa de época, mas não tem nada a ver, mas não é nem um pouco contraditório. Mas eles falaram de uma coisa mais horror, ou uma coisa mais que não precisa ser até a realidade, como Genderbender ou vampiros. E uma história com Doppelganger. História com... E uma história... Doppelganger, no caso, tipo, clone, né? Pra quem não... Sim. Se alguém não conhece o termo ou não, né? Pra alguém que viu uma figura idêntica a si. Eu tinha pensado em algo um pouco mais específico isso, porque é engraçado, eu estaria plagiando, mas é que eu li um one shot esses dias que era que eu acho que dava pra otimizar, que era basicamente de uma garota que conviveu basicamente a infância inteira com 2 irmãos gêmeos, ou coisa... Eles eram irmãos gêmeos? E tinha toda uma parte psicológica de que eles eram considerados a mesma pessoa, basicamente. Eles se consideravam quase a mesma pessoa e tudo mais, e um ocupava o espaço do outro. E eu acho que esse tipo de conceito psicológico é algo que dá pra fazer do manga do Oshimi, essa questão de identidade, o que forma a pessoa, que não é exatamente clone, gente. Acho que dá pra trabalhar por ali. Só uma ideia que veio em mente quando você falou isso. Esse ele transitaria mais pro Inside Mari, que talvez ele tenha feito isso em Inside Mari. Um pouquinho, é verdade, você tem razão. Talvez ele tenha tocado em alguns aspectos que a gente poderia trabalhar nessa história. Então eu fico preocupado a gente pisar no mesmo terreno. É porque Doppelganger... é um pouquinho spoiler, eu ia falar agora. Todo mundo pensou no mesmo mangá agora, que tá um pouquinho no consciente coletivo, eu imagino. Também. Eu queria um mangá de Oshimi dessa ideia. Foi recomendado há pouco tempo no Mangá ao Quadrado, quem leu sabe. Eu tava pensando aqui, a gente falou sobre ser histórico, mas um tempo um pouco mais pra trás, mas parando pra pensar, será que todas as histórias do Oshimi já não são assim? Nunca tem celular nessas histórias? Será que ele já não coloca nesse tempo neutro? Não, a Konohana tem celular. Eu não duvido que, mesmo que ele não faça de propósito, que ele projeta um pouco a situação da infância dele, na ausência de celulares, essas coisas. Então eu acho que meio que histórico a gente sempre faz, né? Ele sempre faz essa história dele. E robô? Mecha ou robô? Uma pessoa que se descobre como robô. Sci-fi, tá dizendo? Não sei pra onde vai, tô jogando essa ideia. Como seria um mangá de Oshimi? Tipo, não dá pra fazer um Ex-Machina Oshimi? Tipo, a pessoa entrando em dúvida se ela é um robô ou não, por exemplo. Gangues. Não sei pra onde ir com essa ideia. Ela parece um pouquinho... Parece boa ou não, eu não sei. Alguém fala alguma coisa. Eu tô pensando eu tô tentando pensar em como que a gente conseguiria colocar um conflito nessa descoberta, sabe? Tipo, essa personagem que quebra ele, quem que é essa personagem? Tá tentando bolar alguma coisa que encaixasse com isso. Eu tô tentando transformar isso em um conflito entre duas pessoas também. Honestamente, o meu cérebro travou na relação hierárquica com a treinadora. Meu cérebro achou que combinou muito com o time isso. E a bizarrice que é praticar esporte, né? Tipo, o bom e o ruim disso não me desagrada nem um pouco. Dá pra mim ter até umas cenas da treinadora com as bolas, assim, tipo, o menino sonhando com ela. Porque assim que falou esporte e falou treinadora, todo mundo já imaginou o primeiro volume desse mangá, né? Esporte Oshimi, treinadora, você já sabe o primeiro volume inteiro desse mangá. Só o problema dessa ideia é que ela me parece mais um daqueles mangás do Early Oshimi, que eram mais curtinhos. A história me veio muito mais desse tipo. Eu consigo ver um Sweetball Side dessa ideia, por exemplo. É verdade. Mas aí, eu consigo fazer ela crescer na minha cabeça já agora.
Ninguém tem mais uma última ideia, talvez? Eu tô olhando os gêneros do Manga Updates aqui pra ver se tem alguma coisa, mas fantasia, Genderbender já foi, harém, acho que não faz estilo do Shime, o horror tá embutido, esporte, artes marciais, é esporte, né? Esporte. Eu pensei agora, talvez, eu pensei na ideia de hipnose e meio que no plot Mas uma história de hipnose, já vou adiantando, ela é automaticamente uma história sobre consenso. É isso que você tá fazendo? É esse caminho que você quer seguir? Também. Consentimento, né? Consentimento. Consentimento. E também, mas eu pensei algo meio... O médico e o monstro também, dele fazer coisas que ele não sabe que ele tá fazendo uma hora e, sei lá, uma hora ele descobre que ele fazia essas coisas sobre... Ele libera algum aspecto do id dele, alguma merda assim, sabe? Eu não sei, esse é o máximo que eu pensei. Eu entendi, eu acho que seria interessante essa ideia do conflito dele com ele mesmo, com o que ele fez, com qual é a realidade dele, se é verdade ou não, porque ele não sabe, porque tem uma outra qual pessoa. é o eu dele, afinal de contas, né? Mas talvez ele já esteja fazendo isso também. O quê? O Oshimi? Em algum mangá? Alguém que ele não sabe se fez ou não fez. E você insiste isso mais do que a gente, Judeu. Bom, eu não sei. É que eu acho que, de certa forma, dupla personalidade é um pouco... Gimmick demais? Não, ele já fez é que eu não quero... Ele já faz meio que dentro da história, né? Sim. Já tocou nesse aspecto em várias maneiras diferentes, né? Tipo, identidade principalmente, né? Um tema que vive sendo tocado nas obras dele. Identidade sempre volta. Esse tom sempre volta que eu acho que a gente até deveria trabalhar, porque é uma coisa Oshin. Eu acho que tem certas coisas que a gente não tem que pensar que tá repetindo, a gente tem que pensar que é o que a gente faz. Sim. Ok, quer saber? A gente teve a primeira ideia, o Bocha fez de brincadeira e todo mundo amou. Foi uma ideia boa, vamos lá. Foi, exatamente. O bom de um brainstorm é a gente ver se outra ideia supera. Não superou, eu acho que essa é uma boa. O mangá de esporte do Oshimi, é isso que a gente vai fazer, vamos lá. Mas assim, você falou, Judeu, e aí eu quero fazer essa provocação. Você falou que todo mundo pensou no primeiro volume, mas assim, eu queria conversar sobre o que cada um pensou. Porque, na minha visão, já queria adiantar que eu não tinha enxergado essa relação entre eles como uma relação de desenvolvimento sexual entre essas pessoas. Pode ser que ele tenha alguma atração que a gente pode trabalhar, mas eu não queria fazer Shonen no Abyss aqui. Não, a treinadora não tá dando... Não vai dar em cima dele nesse mangá, não é essa história que eu quero contar, pelo menos. Ok, bom, ninguém eu pensou tinha nisso. pensado algo parecido. Não dando em cima, mas é tipo a atição do protagonista meio que de maneira manipulando ele. Então, o meu pensamento, quando a gente falou de treinador, essa relação de a relação de treinador que me ocorreu foi justamente ele praticar algum esporte, provavelmente praticar há muito tempo, e aí por algum motivo ele tem que ser bem ligado a esse esporte para ele não conseguir largá-lo com facilidade. Então, a mãe obriga ele a fazer. Que seja por talento, seja por família. Eu acho que um plot... Não sei se a mãe obriga ele a fazer, mas... Eu acho que ele não pode gostar do esporte. Eu acho que ele tem que fazer ele por algum senso de alguma coisa que ele não consegue se livrar. Essa uma pode ser coisa um pouco por história, ser bom mesmo. Sabe a história de... Ele experimentou uma vez, ele deu certo, aí começaram a incentivar ele a treinar? Sim. Ele ganhou não sei que torneio 3 anos atrás, agora tá todo mundo pensando que ele tem que ganhar de novo. Que ele não pode parar de ser bom. E ele quer parar o esporte, mas ele não quer. Mas a pressão social não deixa com que ele tenha. Se sinta confortável fazendo isso. Ou ele não queria parar com o esporte até ele lidar com essa treinadora. E aí pode ser que grande parte do conflito justamente é ele chegando aos termos de entender por que eu tô fazendo isso sofrendo por algo que eu nem gosto. E aí você parte do desenvolvimento. Mas aí meu ponto era justamente que a única coisa que eu queria deixar pontuado é que a minha impressão é que a parte da treinadora entrar nessa história ele chegou num lugar e essa treinadora é o capeta, sabe? Tipo, ela vai fazer de tudo pra tornar a vida desse cara um inferno e ele não consegue se livrar dessa relação com ela por N motivos. E eu acho que esse pode ser o grande conflito que quebra ele. Eu posso só sugerir uma coisa pro setting do mangá?
Que na verdade não é bem esporte, mas é que eu acho que o que combina com esse tipo de história, eu consigo ver os times visuais, é mangá de balé. Eu acho que balé combina pra esse site. Nossa, não desgosto disso, não. Porque balé tem essa aura de pressão. E é muito uma coisa que você começa quando criança e você acaba meio que não desistindo e quando vê você já tá demais. Você quis começar a fazer pequeno e foi nessa. E é algo que podia fazer sentido numa fase da juventude do time, um homem querer se desassociar do balé de repente? Sim. Por questão de imagem, principalmente? A gente só tem que tomar cuidado pra não criar pela 5ª vez cisne negro. Só isso. Não. Um japonês já escreveu Cisne Negro e um americano foi e escreveu. Porque assim, o que a gente escreveu até agora, a gente tá fazendo Whiplash, na verdade. Tanto que eu ia começar falando que isso tava parecendo mais um plot seria de música, ou piano, ou qualquer tipo, eu pensei, não. Mas isso foi antes do Luke falar que isso ia ser Cisne Negro, mas quando o Judeu falou, cada um pensou no volume, o volume que eu tinha pensado era justamente isso, que a treinadora tinha chegado e falado, você é muito bom, mas eu preciso que você seja outra pessoa na quadra. Você tem uma atitude, mais do que um talento, que não é o seu natural, mas é o que vai ganhar. E que essa seja a grande impressão dele. Outra postura. Sim, eu só fico receoso, porque eu não sei, aí se alguém tiver essa informação, traga aí, o Bosch talvez saiba um pouco melhor, não sei. Existe clube de balé dentro das escolas? Porque eu acho que isso tem que ser um setting bem escolar, justamente porque na escola tem essa pressão de clube, e eu acho que isso é importante para pro personagem se sentir obrigado a permanecer naquilo, sabe? Pode ser extracurricular. Acho que não precisa, mas é que eu acho que dá mais carga, por exemplo, ele tá naquela escola porque ele foi escoltado por causa daquela atividade que ele faz, que seja um esporte, ou seja dança, que seja, sei lá, a bolsa de estudos dele é proveniente dele ter sido escoltado no ensino fundamental, e aí por isso a carreira dele mais um dos pontos de pressão da vida dele no ensino médio, de não poder abandonar, sabe? Olha, pra mim, se não existe clube de balé no Japão em nenhuma escola, eu vou fingir que existe, pelo bem da história. Exatamente. Mangá me passa a impressão que dá pra roubar com o clube, de que nessa escola existe, olha só. Não, existe nessa. É a única no Japão que tem e é por isso que ele tá lá. A gente pode fazer assim, ele começou no clubezinho de balé da rua dele quando ele era criança, porque é assim que a gente tá pensando essa história. Mas como essa história vai se passar no ensino médio, ele fez a prova pra melhor escola de balé do país, uma das únicas que tem, e que é uma high school também. Talvez a única da cidade, porque como o Luke enfatizou, o Chico só escreveu só em cidade pequena. Onde é verossímil que nem toda escola tenha todo clube. Isso é uma daquelas escolas, eu não sei se no Japão tem, mas aqui tem, sei lá, no Brasil, eu não lembro que cidade que é aqui no estado de São Paulo, mas é a cidade que tem o conservatório de não sei o quê. Que é a que tem todo mundo que vai fazer qualquer coisa de música, dança, canto, instrumento, vai pra essa cidade porque é o foco daquilo. E talvez ele já fosse dessa cidade, que é uma cidade que tem foco nesse tipo de atividade, que seja teatro, que seja balé, alguma coisa do tipo. Perfeito. Então a gente tem essa relação do personagem, que ele cresceu fazendo balé por pressão social, da família, da escola, aquela coisa que foi se acumulando, né? E ele é bom mesmo nisso. E ele é bom. E aí ele chegou nessa escola em que tem essa professora, essa treinadora, que é a Megera, que tá tornando a vida dele um pesadelo. E tem que ele o primeiro encontro, ele vai ficar com tesão por ela. E aí, sei lá, pode ser já na primeira aula, e bem a la Whiplash mesmo, a gente descobre que ela é uma megera. Tá muito rápido, você tá indo muito rápido. Hoje eu acho que o tesão demora. O tesão demora. Ele pode olhar ela, ficar enrubescido. Não, isso não, o tesão não demora, não. O tesão não demora, é o que menos demora. Ele tem que ver ela. É que normalmente ele gosta de forma pura e depois vira tesão. Mas como a Kohana começa? A Kohana começa com ele passando no negócio puro pra ele roubar a camisa de ginástica da menina. De uma forma pura. Mais ou menos. Não, que isso? De forma pura, sim. O primeiro capítulo de Okaeri Alice é só tesão. A toda pureza veio depois. O primeiro capítulo só tem tesão. 100%. O problema é que, de certa forma, eu acho que todo esse plot
Mas o Stanley tá certo no sentido que eu acho que toda essa backstory do personagem até ele chegar, né, no ponto que ele vai encontrar a professora demoraria um tempinho, não seria tão imediato. Pra mim, o que aconteceria no mangá de Oshimi ele é introduzido a ela, sem ter aula, volta pra casa, se masturba pra professora, e aí, tipo, no capítulo seguinte, só que a gente descobre que esse tesão era completamente errado, não tinha que ter, E a não. masturbação é mostrada com movimentos de dança. Visualmente, né? Mostrado como uma sinfonia. Uma sinfonia. Eu consigo Eu ver acho isso. Fala O primeiro isso. capítulo tinha justamente que abrir com. Já que ele vai ter esse tesão inicial pela treinadora, abrir com ele tendo algum questionamento de masculinidade, não um questionamento real, algum julgamento externo. A gente tá com alguma dúvida se ele é pouco homem pra fazer balé. Aí ele apresenta a nova treinadora e alguma coisa clica nele. Masculinidade poderia ser um tema bem central dessa história, né? Sim, porque justamente tem que ter alguma coisa. Ele tem que ter algum conflito externo que faça ele sentir pouco homem pra fazer balé, e alguma coisa no balé que faça ele se sentir muito homem, que no caso é uma atração sexual. E acho que esse é um bom conflito. Esse é um bom conflito, eu gosto também. Eu gosto disso. Vamos. A gente tem essa base aí construída mais ou menos. Querem pipocar alguns outros personagens antes da gente continuar na relação entre ele e a professora? Se é um mangá do Oshimi, tem que ter a menina mais competente do clube de balé, que é a ídola da sala, que por algum motivo vai começar a conversar com ele. Que é o par dele, né, na dança, sei lá. É com que ele dança. Na apresentação principal, eles são a dupla, sabe? Tipo, já chegaram com essa definição, sabe? Perfeito. De os dois foram os maiores notas do teste pra entrar na escola, e por tradição... Eles fazem duplas de acordo com a colocação, sabe? Alguma parada assim. Agora, tipo, essa menina tem que ter algum problema interno bem grande também, e eu quero saber qual vai crescer, né? Que vai crescer. Que normalmente ela é ok, e aí em algum momento vai quebrar essa menina. É porque eu fiquei pensando nisso, eu não quero repetir o da Saiki, que era da menina super overachiever, que fazia, tipo, todas as 1000 coisas, daí era a menina mais popular da escola de novo, até que a pressão sucumbiu ela. Então, eu não quero repetir essa coisa pro personagem, então o que mais a gente pode fazer? Eu acho que, a gente tá trabalhando... Eu pensei nessa possibilidade, já que vocês sugeriram a gente seguir por esse caminho sobre masculinidade, eu acho que pode ter um quê de feminilidade aí também. Eu acho que pode ter toda uma questão de identificação corporal, de ela é uma menina do balé e ela é muito magra, e ela vê, sei lá, professora muito voluptuosa, e ele tem atração por ela, e aí tem toda uma questão dela se sentir, sei lá, menos mulher também, e aí entra num conflito que reflete o conflito dele de se sentir menos homem também. Essa ideia é interessante. Essa ideia é interessante. Pô, podia ter, tipo, uma pequena desconstrução dessa piada que a gente vê toda hora em mangá, da menina que tem o peito pequeno e se sente mal com isso, sabe? Quando o protagonista olha de um jeito diferente pra mulher voluptuosa no mangá. Toda hora essa piada. Toda hora essa piada. Um problema que eu acho que, inclusive, talvez ajudar a gente a inverter, porque eu acho que, na verdade, se você pratica balé, não deve ser muito bom. Então você tem que... Ela teria que ter os peitos grandes e não se sentir confortável com isso. Eu acho que... E tratar isso de uma maneira Oshimi seria melhor que o contrário. Não, excelente. Excelente, Luke. Você tem razão. Tipo, ela odiar ter peito grande, né? E os problemas reais até que traz isso, tipo, dor nas costas, não sei o que mais. Tipo, atrapalha a vida dela. Pode ser até algo que ela é um pouco quebrada pela treinadora também, né? Que aí, já que a gente tá invertendo então isso, a treinadora, ela é muito esbelta, como uma figura clássica de balé, e a treinadora começa a colocar isso nela, porque como eles estão chegando na puberdade agora, né, estão entrando no ensino médio, então meio que tá crescendo agora, e aí ela meio que joga que ela tá começando a ficar não esbelta. Né? Justamente, isso é bom, porque a personagem pode estar perdendo a silhueta. Isso, e como ela era criança ainda, e ela pode ficar com medo dela não se sentir mais adequada pro balé. Essa história do Oshimi tá começando a crescer aqui em mim. Tô gostando. Ok. Esse é o que ele faz que a treinadora faz pra menina. Mas o que a treinadora faz exatamente pro menino?
Tipo, além de ser escrota, ela tem que ter alguma coisa que vai crescer até quebrar esse menino, né? Tem que ser uma atitude específica, uma reclamação. O que é que essa mulher faz? Só de dar piscadinha aleatória pra mim já tá fazendo muito. Não, mas aí você tava querendo que ela seduza ele? Não, ela não tá seduzindo, ou está. A gente nunca vai saber. Você acha que o conflito justamente é ele achar que ela tá dando em cima dele? Eu acho que é um possível conflito. Você pensei- falou que o mangá começa com ele se masturbando pra ela. Eu acho que a gente pode deixar incerto se ela viu ou não isso acontecendo. E ela tá agindo com ele de uma maneira suspeita. E a gente não sabe se é porque ela tá sendo escrota de graça ou se porque ela ficou incomodada com isso e tá descontando nele de certa forma dentro das aulas e tudo mais. Uhum. Acho que se o dilema é algo que ela viu ou não viu relacionado a isso, algo que faz mais sentido é o mereção naquelas roupas muito justas. Que parece algo que baixa a puberdade que pode ser difícil de esconder. E se ela. Pode ser. Funciona. Faz mais sentido do que ele se masturbar na escola de porta aberta, assim, pessoalmente falando. E que é mais fácil dele ter dúvida se ela viu ou não. Ok, faz sentido, tipo, de parte do conflito é que ela trata ele muito mal, mas ele enxerga, e pode ser essa a piada, que como a gente vê sempre do ponto de vista dele, ele enxerga algumas coisas que ele fica em dúvida, que sinal é aquele que ela tá falando, do jeito que ela tá falando, sabe, sei lá, na mente dele ele acha que ela tá sendo tsundere por tratar ele desse jeito, de alguma forma, sabe, que é sei lá, ele começa a entender errado, talvez. Na verdade não é nem de entender errado, ele fica em dúvida do que ele tá entendendo do jeito que ela tá falando, e isso tá deixando ele maluco. O Judeu falou vocês falaram de Whiplash eventualmente. A gente pode brincar um pouquinho com isso no sentido de que ela tá sendo filha da puta com ele, e a gente pode achar que, não, mas é pra fazer ele melhorar no negócio, blá blá blá. Mas na real talvez não seja. Talvez seja isso. Eu acho. Não tá ajudando nem um pouco o personagem a melhorar no. Acho que eu achei o desempate aqui. Eu acho que ela tá forçando. É que o sinal que não tá entendendo é se ela tá forçando ele a se interessar pela colega de dança dele. Por motivo de que ele interpreta que por ela ter notado o tesão dele, ela quer se livrar dele. Ele não sabe se ela tá querendo que eles tenham uma dinâmica pra dança ou se ela quer que eles tenham essa dinâmica fora da dança também. Como ela força eles a dançarem junto. Pode pensar que essa dinâmica ajude a dinâmica fora da dança melhore o desempenho dos dois dentro. Sim, porque na dança ela força contato físico, que ele não sabe como interpretar essa forçada que ela força. Mas ela não tá fazendo ele desistir do esporte, né, do balé. A gente vai abandonar essa ideia de que parecer que ele tá querendo desistir. Porque ela só querer forçar que eles fiquem juntos não é algo que faria ele desistir do balé. Tinha que ser pior, ela tem que ser uma pessoa pior, eu acho. Vamos tentar construir isso ao contrário. O que ela quer desse garoto? Porque a gente acho que um problema, talvez, é que ela tá um pouquinho unidimensional demais. O que é essa personagem que a gente criou no final do. Tipo, o que ela quer dele de verdade? A gente agora como, tipo, onisciente da história. É que eu tava genuinamente pensando nisso como um mistério do mangá e não como. Ok. Que não tivesse solução ou que seria um mistério que a gente teria? Mas vamos solucionar o mistério antes. Isso às vezes é importante pra escrever mangá história com mistério. Então, mas a ideia é resolver isso ou... De ambiguidade, eu tava pensando nisso como... Tô pensando em ser ambíguo. A gente nunca saber... Meio Whiplash mesmo. A gente não saber se o cara é só um babaca ou se ele é um babaca com um objetivo nobre. Se ela realmente tava fazendo tudo aquilo pelo balé dele, ou se ela tá fazendo tudo aquilo porque ela é uma má pessoa, é isso? Algo assim. Mas o que eu falei é que eu queria fazer algo diferente do Whiplash, que eu queria que realmente isso não desse certo pro protagonista, tipo, ele não melhorasse de fato por causa do tratamento dela. O desempenho dele não ficasse bom, e isso só seria parte do sofrimento de Whiplash, basicamente. Entendi. Eu melhorasse. Eu quero pular 20 etapas pra dar continuidade onde o Luke tá falando. No dia da apresentação, eu acho que ele tem que ter um acidente no palco por uma performance. E quebrar a perna. Esse vai ser o... porque eu ia falar, em algum momento a gente vai chegar no ponto que tudo se descaralha. Sim, acho porque toda a história do Oshimi, em algum ponto, algo descaralha, mas tipo, geral, assim. Desmonta a história. Pra mim, o grande descaralho tem que ser um acidente físico. Na frente de todo mundo na apresentação. Isso até, eu também pensei nisso, mas eu pensei, é um tiquinho de menos até, um acontecimento desse. Ele não quebrou a perna, ele fez a menina quebrar a perna. Que tal? Aí é bom. Ele derrubou a menina sem querer. Ele derrubou a menina. Porque aí tem culpa. Aí é bom porque aí tem culpa. Uhum. Ele levanta ela, deixa ela cair, e tipo, eu quero um quadro da perna dela virada pro lado errado. Sim, isso. Você faria isso?
Faria, que isso? Eu acho Sabe, que ele você- faria isso abstratamente. Eu acho que a gente tem então que meter um simbolismo que o só É. o time gosta de jogar, que a gente vai usar aí, tipo um passarinho com a perna Acho quebrada. que tem que ter algum. Acho que podia ter algum símbolo nessa história, um motivo que fica sendo repetido. Não é a flor, não é as pinturas abstratas, é alguma coisa específica dessa história aqui. Eu acho que passarinho casa quebrada pode remeter muito a cisne, bocha. É. Eu fico com Não, receio. foi um exemplo. Você pode usar outra coisa. Eu pensei no clichê da boneca de porcelana, mas ele é um clichê, então. Bom, Do Acho quebra-nozes. abaixo do Oshimi utilizar disso. Ah, sim, concordo. Mas como eu pensei, eu acho que eu tinha que falar, porque a gente pode tentar achar qual que é o nível 2. Falei que não acho abaixo do Oshimi, acho que ele. Ah, tá. Eu acho que não acho absurdo que ele usaria. Talvez a gente encontre o símbolo durante o contar da história. Vamos contar ela mais um tiquinho. Tá, então, o que a gente tem até agora, então? Esse garoto encontra a professora no primeiro dia, ele tem um tesão por ela, mas ela trata ele horrível. Então, ela é uma treinadora muito dura mesmo. Faz ele, tipo, tirar toda a paixão que ele tem pelo balé. É isso, né? Ele já não tinha. Já não tinha. E faz E tá- justamente ele questionar por que ele tá se esforçando por algo que ele não gostava. E boa parte... Isso é bom, porque isso pode ser um catalisador pra ele refletir sobre algo que ele tava fazendo no piloto automático. Ele percebe que Sim. fazia, sei lá quanto tempo ele não gostava mesmo daquilo. Porque Exato. E aí já envolve, põe aí alguns capítulos dele lidando com a família, aí a gente começa a entender por que ele tá fazendo balé, quando vê a família, como a família incentiva, como tinha alguém na família que fazia balé no passado e meio que é um legado. No Aí, meio da sala tem o troféu que ele ganhou na middle school, ou no elementary school, sei lá quando, que eles mostram pra toda a visita que entra. Que é um orgulho muito grande pra família. É. E muito específico. E aí vão ter muitos e muitos capítulos dele se questionando, lidando com essa treinadora e se questionando, né, dessa escolha. Tem o conflito em paralelo com essa menina também, que vai ter os problemas dela. vai ter, pra mim, é um volume inteiro só dele começando a interagir com essa menina e como que isso tá tipo, deixando ele nervoso e tudo mais. Deve ter algum capítulo na escola só dela falando oi pra ele e ele ficando maluco o capítulo inteiro. Esse é um capítulo do Shin. A relação dela tipo, tá começando a questionar o papel dela no balé por causa do corpo dela. Também, ele divide isso um pouco dela, porque ele também tá começando a se afastar do balé por outros motivos, e ele vai se apaixonando por ela cada vez mais e cada vez menos da professora, até que chega nesse ponto máximo em que faz ela odiar ele pra sempre. Isso é o ponto máximo do drama dela também, porque se ele derruba ela, é capaz dela pensar que foi o peso dela. Que já é a insegurança dela. Eu quero que isso aconteça depois de... Porque o Oshimi faz uns momentos mais de conexão mesmo, e eu quero que tenha, antes disso tudo, uma cena mais bonitinha entre os dois deles, sabe, desabafando um pro outro por causa da relação que eles têm com a professora, por exemplo. Eles conseguem ter um apoio do outro e, portanto, criam essa conexão entre os dois, porque eles sabem o que o outro tá sentindo de certa forma. Um capítulo deles irem pra Eles beirada do rio, né? Se eles sentarem na grama. estão caminhando, sentam num banquinho e conversam e sobre isso e desabafam um pro outro. Algo bem assim mesmo, só. Porque eu acho que precisa ter. O Oshimi tem esses momentos. Ele tem esses momentos de. Não leveza, né? Mas de um pouco de catarse na relação dos personagens. E o grande contraste dessa relação, tipo, pacífica deles pra voltar pro balé e ser detestável. Sim, sim. Eu não sei pra onde a história vai depois dessa catarse, né? Depois que a perna da menina quebrar, eu acho que... Eu acho que viram um estudo sobre adolescência, tipo, essa relação de adolescente com o esporte, nesse caso a dança, sobre como as pessoas crescem e se afastam disso. Não sei se isso já é muito... Eu só quero trabalhado. jogar uma coisa aqui. Eu acho que depois do capítulo, que a perna... Tipo, a última página do capítulo é a queda, a perna da menina quebrando e tudo mais. O próximo capítulo vai começar, tipo, 6 meses depois, alguma coisa assim. Sim, eu acho que muito mangá do Oshimi tem essa segunda fase, a gente não falou isso, mas é muito normal. Acho que a segunda fase tem que ser essencialmente sobre culpa. Sobre ele pensando que ele roubou algo da menina por sua própria inaptidão. Eu não odeio isso, mas parece que... E mais que culpa. E por vergonha, ele não fala com a menina faz tempo do time skip. Assim, ele não vem nem visitar no hospital, porque ele tem vergonha, porque ele não consegue olhar pra cara dela. Eu tenho a impressão que a culpa é um conflito muito externo pro que o Oshimi costuma fazer. Tem que ter algum sentimento que é muito mais interno dele.
dele, tipo, uma evolução dele ali, que é menos de culpa e mais de, sei lá, eu não sei que outro sentimento poderia ter, mas parece que todos os outros conflitos do Oshimi meio que se resolvem internamente, né? Tipo, é algo que o cara tem que se resolver. Sim. Pra mim, o final desse mangá é claramente que ele e a menina se reconciliam depois de, sei lá, 3 volumes dele pirando. E a sensação que ele se libertou disso, ele consegue fazer o que caras ele quiser fazer da vida dele, que não vai deixar claro o que é, mas, sei lá, é tipo, ele olhando pro céu e dando um sorrisinho, falando que ele não quer mais fazer balé. Uma coisa assim. Ele dançando com ela na rua. Tipo, depois de não dançar de novo por 3 volumes. Ou alguma coisa Eu assim. acho que não faz sentido com a história dele. Porque se a história dele é ele crescer pra longe do balé, essa não pode ser a resolução dele. Mas uma dança precisa ser o balé. Eu acho que porque eu acho que isso mostra ele dançando não pela competição, não pela pressão daquele cenário, porque é algo que ele faz, que ele pode fazer pra relaxar. Por prazer agora, pela primeira vez. Mas eu queria que ele... eu acho que o Oshimi não tem isso. É, do cara aprender talvez. a gostar daquilo. De outra forma não competitiva. Pra mim, o Oshimi é ele entender que aquele não é ele. Eu não sou o cara do balé. Eu fui o cara do balé até agora e eu não sou essa pessoa. Eu discordo, porque eu acho que o Oshimi tem isso. A Konohana, pra mim, foi isso. Porque a Konohana começa com... Tem um símbolo do livro, das Flores do Mal de Konohana, que no final do mangá ele tá lendo o livro, de fato, porque ele tá estudando literatura. E não porque ele tá usando o livro como uma forma de se sentir superior, ou não como um negócio que causou um trauma nele. Eu acho que pode ser algo equivalente. Mas eu acho que a relação é a inversa do As Flores do Mal. Porque lá ele lia o livro das Flores do Mal, sem entender, pra eventualmente ele entender por que ele lia. E eu acho que aqui essa descoberta dele é o contrário. É porque ele se força a algo que ele não quer. Mas Eu acho que nada é mais libertador do que ele justamente se livrar disso. É que a flor virou o símbolo do passado dele que ele queria se livrar no mangá. Sim. É que antes do trauma, ele queria ser um cara que lia Flores do Mal. Enquanto antes do trauma, o nosso moleque queria ser um cara que não dançava balé. É porque no começo dessa história, antes da história começar, ele queria fazer balé, ele gostava, Sim. ele começou. Em algum momento da infância, ele quis dançar balé. E talvez seja reconstruir esse dia na infância. É que eu acho que ele impressionou alguém. Talvez o seu problema estranho, e eu acho que talvez eu concorde, é que é um final feliz um tiquinho demais. Poxa, me faz Tipo, até a ideia... Sim, o quê? não, mas eu acho que nem é por de ser feliz, né, na verdade. Eu acho que é mais por ser, assim, se a história que a gente tava narrando é que o cara, ele fazia aquilo por tanto tempo como algo que não fazia sentido mais pra ele, mas ele se sentia obrigado a fazer, porque era uma pressão social, ele só fazer, falando, eu me livrei da pressão social e estou fazendo, ele meio que tá seguindo a mesma corrente de pensamento que ele tava até ali. E talvez um conflito mais interessante, mais Oshimi, é ter todo esse desapego do passado, sabe? De você quebrar quem você era no passado, que era uma pessoa falsa. Tipo, não era ele ali. Ele dançava porque ele era obrigado. E em algum ponto ele percebe que ele não precisa dançar. E aí ele escolher dançar nesse momento, eu acho que é uma conclusão que faz sentido pra muitas histórias. Pro Oshimi, pra esse caso nosso, eu acho que não combina, particularmente. Mas se vocês acharem que é o melhor caminho, a gente vai. Que dá pra pensar em outra coisa, mas... Eu acho que eu não tô gostando tanto, talvez... Desculpa aí voltar. É que eu não sei se eu gosto tanto da ideia dele derrubar ela no final das contas. Apesar de que, sei lá, talvez faz sentido. Mas eu queria... Tem que ser uma tragédia maior, eu acho. Em algum nível. Se ele jogar ela do lugar. Não sei se precisa ser uma tragédia maior. Ele eu acho que eles vê a treinadora fazendo alguma coisa e numa explosão de sentimento ele arremessa a menina do estágio. Eu acho que vocês estão superestimando o quão pesado pode ser os traumas do Oshimi. Às vezes não é tanto assim. Mas é que eu entendo, talvez de onde vem a dúvida do judeu, e eu acho que é de onde está vindo a minha, é que essa cena, ela é muito do acaso. E o Oshimi, normalmente as cagadas são más decisões. Então ele pode estar vendo a treinadora fazendo alguma coisa e ele empurra ela. Mas o ponto que é o que o Luke construiu é que a má decisão da treinadora de pressionar ele quebrou a excelência dele, que fracassou a apresentação. Ele estava piorando enquanto bailarino pela maneira como ele foi tratado. Mas é que eu sinto... Que escalou até a desgraça. Concordo, mas é que eu sinto que há uma diferença em falhar em fazer algo e a diferença entre fazer algo que é uma merda.
Porque normalmente no caso do Shimi é alguém fazer algo que é uma merda. É um vampiro matar toda a família dele, eles tentarem cometer suicídio na frente de todo mundo, sabe? Tipo, sempre tem alguma coisa pesada que é feita. Eles fizeram aquilo, sabe? E não que erraram. Tipo, tem que ser algo que ele não vai tem que ser uma derrubar decisão ela, né? errada. Tem que ser uma decisão errada. E não um acaso. Ok, vou soltar essa aqui, ver vocês aceitam. E se ele tiver tentado armar um falso acidente pra si mesmo, achando que se ele se acidentasse, ele podia se livrar do balé? Então ele deixou alguma coisa no palco um pouquinho quebrada, onde ele ia pisar de propósito, mas a menina pisa no lugar dele? Eu desgosto dessa ideia necessariamente, eu só acho que ela é um pouco convoluta demais pra algo que o Oshimi faria. Eu tentei pensar em algo mais Eu simplificado. gosto também. Se tiver como simplificar, ela ajuda, sim. É porque eu genuinamente não consigo ver isso sendo um plot do Oshimi. Não. A parte Não. boa, tipo, pra mim, ó, a parte boa de ele, mesmo que sem querer derrubar a menina, é que vai forçar ele a parar de fazer o balé sem ser uma escolha dele. E aí ele teria que analisar, tipo, e aí, afinal de contas, eu quero continuar ou não, né? Tipo, é uma segunda parte assim seria interessante pra mim. Mas é que, sei lá, talvez eu queria algo mais caótico, talvez. Eu não sei como fazer isso dentro do balé, só isso, talvez, eu não sei. Será que o Bosch já falou dele empurrar a menina? Eu não queria cair na violência. Será Não, que mas tem... não é uma violência de vontade, é uma Ah, violência mas de... ainda assim. Eu fico pensando, será que a gente consegue fazer um passo depois da queda? Então, tipo, ela caiu e quebrou a perna e aí aconteceu algo, tipo, uma briga na frente de todo mundo, sabe? Tipo, a treinadora culpou ele na frente de todo mundo e aí ele explodiu e fez alguma coisa. Não sei se tem como a gente encaixar que isso faz sentido. Porque eu acho que quebrar a perna é bom pra ela. Ele derruba ela sem querer, quebra a perna, a professora sai correndo, vê o que aconteceu pro palco, ele olha pra professora e dá um soco na cara dela. Pá, 6 meses depois. Não, eu acho que a professora chega pra ele, começa a falar que merda você fez, ele começa a retrucar, a professora dá um tapa na cara dele, e ele retruca o tapa. E aí corta a história. Será que faz mais sentido? Esse parece quase o fim do mangá, isso. O Oshimi não cortaria a história só assim, não. Tem um pouquinho depois, né? Mas eu entendo. É, sim. É, Eu achei um verdade, pouco ok. curioso que vocês acabaram de falar que não queriam violência. Mas Se não, dá- eu não queria ele batendo na menina. Mas... Isso com a treinadora vai. eu não Se queria ele te- quebrando uma perna, entendeu? Tipo, porque isso é meio pesado. Eu tô. Um tapa na Se cara terminou também. com ele dando um tapa na treinadora, eu vou chutar que ele não escolheu sair do clube, que ele foi expulso do clube. Ok. Então, que não. Ou que entrou numa sindicância porque ela bateu primeiro. E aí esse pode ser aquele drama de vários capítulos de entrevista com o diretor, entrevista com agente social, entrevista com não sei quem, chama os pais. Aí tem um monte de capítulo de Oshimi nisso aí. Sim, porque eu imagino que depois de vários capítulos de Oshimi, tem um capítulo só da mãe falando: a gente pode ir pra outra cidade, achar outra escola que tenha um clube de balé. E ele querendo falar não. Eu acho que vocês estão repetindo um pouquinho demais, Okunohana. O Konohana fala de mudar de escola? Sim. Fala, ele não é vai verdade. mudar Ele de muda, cidade, na verdade, né? ele muda de cidade. cidade, é. Ele vai dizer. Mas não é pra fugir do trauma, é pra achar algum clube de balé que ainda aceite ele. Porque aqui naquele ele queimou. Ele queimou essa ponte já. É porque eu entendo isso. Você quer que ele tenha que encarar de que ele saiu do balé por acidente, essencialmente, né? Sim. E agora... Então ele ainda tem não que verbalizou que balé não é o sonho dele. Exato. Mas Ele tá eu nesse acho, limbo. eu acho que na real, em vez de ter essa resolução de levar ele pra outra cidade, a sindicância concluir que ele não tem culpa. Oh, aí é bom. E aí ele tipo, não tem desculpa pra não sair do clube. Mas teve que ter sido pra ser demorado. Ele tem que ter passado, sei lá, um mês num limbo em que ele não sabia se ele ia ou não voltar. Aí veio Sim. alguém e falou: a gente pensou e decidiu que você pode voltar. Sim. E agora ele é obrigado a escolher. É. E agora, sei lá, é um professor agora, homem. Não tem nenhum conflito sexual mais ali. Já me soa mais Oshimi isso daí. Já comecei a enxergar. Luke não tá gostando, Luke. Sei, na verdade. Eu acho que tem coisas aí que eu aprecio. E isso seria o final da história da professora, por exemplo, porque se vocês estão oferecendo essa troca, eu não sei mais o que fazer com essa personagem, por exemplo. E o mangá não acabou. É uma boa dúvida. E eu acho que agora que a gente entra na segunda parte do Oshimi, que é como ele rearranja as peças depois da cagada. Porque o Oshimi ele faz isso, né? Depois da cagada tem todo um remanejamento das peças do O que jogo ali. acontece depois do final de Whiplash que deu errado? Porque essa é a segunda parte de todo o mangá do Oshimi, né? Tipo, o que acontece depois da merda, né?
Pra onde vai essa professora? Pra onde vai a menina? Pra onde vai o menino? Eu acho que a coisa mais Oshimi do mundo é a professora não tá lá mais fisicamente, mas ela tem um triplex que ela alugou na cabeça desse menino até hoje. Sim. Mas eu não queria. Mas eu acho que aí seria muito Whiplash ela só sumir. E, tipo, a gente vê, olha lá. Isso seria muito a Konohana ele visitar ela na praia no final do capítulo. Não, por favor, não. Mas seria super cidade pequena se em algum momento ele fosse comprar leite e a professora tivesse na fila do mercado. Não, ela é a caixa no supermercado agora. Não, ela não ia cair tanto assim. Cara, Que cai? Claro que cai. Ela ia ser gerente do mercado. gerente, você tá, né? Por favor, é demais isso aí. Tipo, a Gerente mulher é muito alto. tiraram a licença dela de ser professora. Ela virou caixa de supermercado. A menina da Judô não conseguiu ir dar aula em outra escola, eu acho que você deve conseguir. Gente, essa cena é boa. O menino tá completamente perdido. Professora triplex na cabeça dele. Vai pro supermercado comprar leite. E a mulher tá a caixa do supermercado. Eu acho Eu acho do Mecano, essa cena é boa. eu não sei, eu tô achando um pouquinho barato. Tipo, não tem cara de Oshimi. Oshimi faria uma coisa um tiquinho mais surpreendente. Não um caixa do supermercado, sabe? Uma outra coisa mais específica, mais bizarra. Sei lá, tipo, a instrutora de direção. Sabe? Uma coisa menos óbvia. Tipo, ela sei lá, ela virou fisioterapeuta, por exemplo, sei lá, porque ela tem treinamento de educação física, sei lá, e aí por algum motivo ele vai encontrar ela num, sei lá, sabe, alguma coisa diferente. O que a gente quer também? Eu não sei mais o que a gente tá contando no final das contas. Vamos decidir o que a gente quer com esses personagens agora, nessa segunda parte? Okay, a gente concorda até os tapas? A gente concordou? Sim. Faz sentido até ali? Eu acho que faz. Aí a sindicância e aí decidir pela expulsão da professora e não dele. O dele a gente já falou por cima, depois a gente volta pra finalizar a história desse cara. O que a gente quer dessa professora? O que acontece depois do Whiplash que não o final de Whiplash? O que o Oshimi faria, na verdade? Então, vou começar com uma pergunta simples. A professora admitiu pra ela que ela fracassou ou não? Não. Eu não quero que ela tenha admitido. Ela não acha que ela falhou com o menino. Ela continua orgulhosa de que ela não fez nada de errado. Não, porque ela acha que a culpa foi dele. Então, eu acho que essa professora devia, fora da escola, ainda exercer um cargo em que ela exerce autoridade. Por exemplo, ela não pode ser a caixa do mercado. Ela não pode estar numa posição em que ela ouve ordens. Porque ela tem que continuar sendo a pessoa que ela sempre foi, mesmo que fora do balé. Mas como que ela voltaria na vida... Tipo, a gente quer ela de volta na vida desse cara? Eu acho que tem que ter uma cena dele se reencontrando só pro protagonista, de alguma forma, cortar essa... The closure, né? Essa tem que ser a cena final dos dois. Tá. Porque eu acho que se tem alguma grande temática que a gente tá trabalhando aqui no final das contas Na verdade, eu acho que ele tem que encontrar ela só, tipo... Acho que pode ser da maneira mais banal do mundo, dessa forma mesmo. Porque pra mim tem que ser depois do epílogo em que ele se resolveu sozinho ou junto com a menina. Pode ter feito ele se ter encontrado antes, mas o final tem que ser basicamente passando por ela na rua e não sentindo nada, tipo, só caminhar naturalmente. Pra mim esse tem que ser o final dessa história. Eu gosto disso, porque eu tava pensando aqui, se tem alguma grande temática que a gente tá trabalhando, você repetiu isso várias vezes, Estranho, eu acho que tem que ser isso no final das contas mesmo, que é, o que eu faço é o que eu sou? Essa pergunta, né? Porque eu pratico balé a minha vida inteira, quer dizer que eu sou um bailarino, no final das contas, sabe? Uhum. E a gente quer que a conclusão final do protagonista seja não, né? E tipo, que você pode mudar sempre, né? Você pode ser outras coisas. Eu acho interessante que a conclusão pessoal da professora, e sei lá, pode ser que a gente nunca exponha isso de alguma forma, mas que seja assim, sabe? E que o menino nunca foi um bailarino de verdade, sabe? Porque ele nunca fez de verdade balé. E é por isso que ele falhou. E por isso que não foi ela que falhou, sabe? Essa dualidade entre a conclusão de cada um, sabe? Eu não sei se eu tô explicando muito bem exatamente a minha ideia. Eu acho que o destino da professora tinha que ser ele ter que encontrar ela na praça e ela não notou ele. E ela tá ensinando alguma coisa pra alguém, mas tá dando certo. Uhum. E o que ele tem que concluir é que a gente não clicou. Ela não é uma pessoa podre, nem eu, mas eu não tava no lugar onde eu devia estar. Eu sou contra dar certo, mas... Dá certo pra ela? Tipo, você não quer que eu... Eu não quero que os métodos dela sejam validados. Ela pode estar ensinando alguém. Ela pode estar ensinando alguém até melhor, então, mas eu quero que pareça uma coisa tipo... Ela pode estar ensinando criança mesmo, mas de uma forma muito mais agora
Tipo, ela pode Pedagógica. voltar. Acho que não precisa dar algum juízo de valor no que ela tá fazendo. Ela pode estar só dando aula de alguma coisa e passou. Ela voltou a fazer as coisas dela. E se ela é boa nisso ou não, que fique pra perspectiva do leitor. Eu só acho que... Pra mim, eu só quero... Eu tô investindo na ideia do protagonista passar por ela e ignorar ela completamente. Ok, pode ser. Eu acho que ambos ignorarem, né? É, sim, exato. Ambos, tipo, eles literalmente não têm mais contato. Não faz sentido eles interagirem mais. Uhum. E essa é a conclusão. Eu É um capítulo dos dois. Eu acho que tem que ser alguma coisa, um capítulo que eles estejam, sei lá, pode ser que eles se encontrem num café, cada um sentado numa mesa, só que eles estão um de frente pro outro em mesas diferentes. E aí é o capítulo inteiro dele olhando pra ela desviando o olhar, ela olhando pra ele desviando o olhar, e eles só levantam e vão embora. Pode ser. Pode ser. Tá ótimo. E aí, nesse momento, a gente descobre que, tipo, ela tá conversando com alguém e contando como tá sendo a aula na escolinha que ela tá dando. E... Pode ser mudo. Eu não faço questão nenhuma de fala. Não. Eles vão estar se olhando de frente, mas não na mesma cadeira. Quem corta a visão é quando quem ela for encontrar no restaurante só senta e obstrui a visão dos dois. Uhum. E aí ele vai embora. Eu quero que a menina fique com raiva que ele tá largando o balé. Agora a gente vai pra conclusão da menina, é isso. Eu quero também, porque projeto uma raiva que eu tenho quando eu tô lendo algum mangá de esporte em que alguma coisa ruim acontece. Sei lá, alguém perde uma carreira, por exemplo. Aí o protagonista fica, ele perdeu a carreira. Aí vem alguém e fala, agora você tem que ser 3 vezes melhor por ele, que não pode ser. Eu odeio esse discurso. Eu odeio esse discurso. Eu quero ver esse discurso ser completamente criticado. Então ela querer que ele continue por ela... Eu quero que essa cena exista, eu só não quero que ela seja. Eu não quero que ela termine assim, eu não quero. Não precisa, eu não queria também. Eu quero que esse seja o momento da história, eu não quero que esse seja o final da história. Pode ser. Até porque eu acho que se a história do menino é descobrir que ele não é um bailarino, ele só fez balé, a história da menina tinha que ser o oposto. Ela é uma bailarina, mas ela não pode fazer balé, ela tem que se achar num plano B. Ou ela pode fazer balé, mas ela vai passar por um processo de novo aí, de reestabilização da perna. Acho que pode ter uma coisa, tipo, se ela quer fazer esse esforço de reabilitação, se ela vai demorar quantos anos, e ela não vai estar nem no ensino médio mais, e portanto, o que mais você vai fazer da sua vida, porque você vai ficar velha. Esse conflito é bom. Talvez seja uma boa moral para aquilo que o Estranho quase fez. Ela é uma bailarina, mas ela não vai poder ser uma bailarina de verdade. Ela vai ter que fazer por amor. Ela vai se esforçar para poder dançar, não num palco, para ela. Esse é o... Perfeito pra mim. E esse conflito é bom pra mim. A ideia de que ela fica com raiva dele porque ele tem tudo perfeito pra ser o bailarino agora e não vai ser. E ele com, tipo... O balé estragou a vida dela, ela tá no hospital ali, com a perna toda fodida, tendo que sofrer na reabilitação e ainda quer voltar pra essa porcaria, sabe? Porque você não faz, ele não consegue mais entender essa visão de mundo agora que ele mudou. Não sei se é um pouquinho óbvio demais pro Oshimi tudo isso ou não. Não, eu acho que é o que o Luke falou. Não, então, é o que o Luke falou. Isso é uma passagem. Eu acho que depois dela chegar... Eu acho que vai ter um período dele se entendendo com ela, no sentido de que ele tem que deixar claro pra ela que ele não é a pessoa do balé, que ele é outra pessoa, que ele não queria, que essa não é a vida dele. E aí, a partir disso, ela vai refletir sobre quem ela é também e se ela quer ser ou não uma bailarina. E aí faz isso que o Izzy falou, dela ter que se esforçar pra ser o que ela queria ser e ela nunca vai conseguir chegar lá de volta, porque N motivos, a gente pode dar uma desculpa aí que o quebra da perna não permite que ela se esforce por muito tempo e, portanto, ela não pode fazer profissionalmente. O tempo de reabilitação, o bailarino é uma profissão com prazo de validade. Então, se você demorar pra entrar, você já não dá tempo de ficar. Ela não pode ser mais uma bailarina profissional. Ponto. E às vezes lesão já impede. Eu sei que isso é muito óbvio, é uma resolução muito óbvia e tal, mas eu acho que ela funciona mesmo sendo óbvia, porque ela tinha essa relação com a professora, ela pode querer virar uma instrutora também. Ela pode querer ir virar do jeito dela, e virar de um jeito que ela não sente que ela tá machucando os alunos dela. Eu acho que é um final de arco decente pra ela. Ok. Pode ser, beleza. E aí o menino? O menino seguiu a vida dele e ele consegue olhar pra balé sem ficar com trauma. Eu acho Mas a gente quer que ele pense no que ele quer fazer? Ou a conclusão é que ele só não quer balé mesmo? Eu pensei nisso que... Ele
ele decidiu o que ele quer fazer da vida, a gente não sabe o que ele quer fazer da vida. Mas a gente sabe que ele sabe o que ele quer, entendeu? Ah, bem abertão, né? Ele fica com a menina no final? Não, mas eles são Eu amigos. acho que não. Acho que não. Acho que pode ser. A gente pode deixar na amizade aqui. Eu quero. Tem pouco sexo esse mangá do Oshimi, né? Tem, de verdade. Mas Nem todos têm muito. É. não ainda. A gente tratou do negócio sexual com os peitos da menina e o começo e a atração dele pela professora. Acho que já Aham. tá entrando no. Sabe como podia ser construída essa segunda parte? Tipo, meio que num duplo protagonismo agora, sabe? Ah, se bem que o Oshimi fez isso um tiquinho em Happiness, mas é porque ele trocou o protagonista basicamente agora. Mas eu queria que meio que as duas histórias deles agora meio que andassem em paralelo e aí cruzassem em momentos-chave, sabe? Tipo, é uma outra história agora dos dois encontrando e desencontrando qual é a relação deles com o que eles fazem no final das contas, sabe? Eu gosto, até porque a gente desenvolveu o personagem da menina quase em equivalência mesmo. Então, sim, claro. A gente comentou bastante dessa primeira visão, dessa primeira pessoa do mangá. Acho que essa segunda parte pode ser, tipo, como é um grande marcador mesmo, sabe, da história. Pá, vamos fazer dois protagonistas, sei lá, pode ser até capítulo intercalado, alguma coisa assim, sabe? Uhum. Eu gosto dessa ideia. Eu acho que não precisa ser intercalado o tempo todo, mas eu acho que uma coisa que uma brincadeira formal que eu faria seria intercalar diretamente antes do capítulo que eles se encontram pra ter uma reconciliação, tipo, de vez, já que eles estão começando a brigar, até lá ter esse momento de um capítulo pra fazendo um paralelo bem mais direto. Eu meio que queria, essa história pra mim parece que ela termina boa, meio que eles não refazendo essa amizade no final das contas. Precisam. Eu tinha pensado neles ainda, tipo, ao contrário do negócio com a professora, eles ainda são, tipo, conhecidos, ainda vão se falar no meio da rua, não precisam ser super amigos nem nada. Acho que é bom só serem pessoas que existem na vida um do outro sem muita presença. Sem grande conexão, tipo, os dois meio que seguindo caminhos diferentes pra vida e, tipo, as duas conclusões completamente distintas sobre se o que eu faço é quem eu sou, tipo, é válida pros dois, sabe? Até que se eu falei o negócio de eu quero que o protagonista ignore a professora, dá pra até fazer uma comparação com, tipo, se ele encontrando a menina e faz, tipo, oi, tudo bem, e, tipo, passou? Assim, é só isso mesmo. Eles são conhecidos que se encontram na rua e se dão um ok mesmo. É só isso, são pessoas que se encontram na rua e falam oi, tudo bem. Ok. Beleza. Beleza. Acho que é bem Oshimi. E eu estava me antecipando aqui para a discussão que a gente vai ter agora. Do nome do mangá. Que é de título. E aí eu acho que a gente podia pegar algum balé famoso como referência. Mas não Cisne Negro, o Lago dos Cisnes, nem Quebra-Nozes. Também não. Tem um padrão, né? Puta merda. E aí eu pensei que essa história podia chamar Copélia, que aparentemente é um balé bastante famoso e que tem um motif de bonecos. Tipo, a história, a Copélia é uma boneca em tamanho real criada por um inventor, e aí tem todo um rolê de pessoas sendo bonecos, sendo controlados. E aí tem alguma coisa a ver, né? Tipo, de ter vontade própria, ser um boneco. Talvez toda a simbologia pode remeter de volta aos bonecos que a gente tinha comentado. A cena do perna quebrada, a cena de uma boneca com a perna quebrada, sabe? E já tem Cope no começo, né? Combina, tá bom. Tem o quê? Cope no começo. De Copélia. Eu acho bom. Rende boas cenas, tipo, a ideia desse balé, porque eu tô imaginando ele mexendo nela o oposto como se fosse uma boneca, sabe? Dá pra usar a simbologia das bonecas, às vezes só essa. Né, então, o tempo todo. E a peça que ele derrubou ela era a Copélia que eles estavam fazendo. Perfeito. Copélia é uma peça com um homem ou mulher como centrais? Tem homem, tem mulher. Tem a mulher, a boneca, tem a sua Nilda, aparentemente tem a sua Nilda e o Franz. Eu li rapidinho aqui por cima enquanto a gente conversava no Wikipédia. Tem que descobrir como é os movimentos, né? Pra ver se tem a cena que a gente precisa. Se não tiver, eu coloco, foda-se. Se Copélia o clímax for 3 mulheres dançando, aí a gente já quebrou o clímax. Não, Precisa ser no clímax que quebrou. Justo. A gente precisa ter essa. Vamos. É uma interpretação deles da peça também, foda-se, eu não tô nem...
tô nem aí pra veracidade dessa peça ou não. Bom, eu posso assistir aqui rapidinho 1h42, uma apresentação que eu achei no YouTube pra gente ter certeza. A gente espera, o espectador não vai ligar pro silêncio, eu fico trocando ideia aqui com o judeu. Beleza. Copélia, esse é o nome então do mangá do Oshimi que a gente criou. Foi literalmente, tipo, eu procurei balés famosos, aí eu passei, ok, Lagoa dos Cisnes, ok, ok, Quebra-Nozes, ok, Cinderela, aí, tipo, tinha uns clássicos ali, Cinderela, Bela Adormecida, aí o Copélia, Esse é um bom nome mesmo. Pronto, já vi aqui uma cena do cara, aos 13 minutos o cara ergue a menina já, então pode ter sido aí que ele deu. Perfeito. Pronto. Tá ótimo. No começo da peça, né? Essa é a parte mais desastrosa, nem foi no meio, foi logo de cara. Muito bom, muito bom. Perfeito. Ok, é isso. Ok, gostei. Essa foi surpreendentemente mais rápida a decisão do nome, Ainda bem que o resto. porque o resto foi longo. É porque o Oshimi não tem um padrão, né? Não, Qualquer merda que a gente metesse ia funcionar. Nossa, os nomes do time são qualquer coisa. Não... Não é uma palavra só, não é. Pode É uma ser frase, algo que não tem nada a ver com mangá, tipo happiness. Como não? Tem gente feliz no mangá. Não tem. Não tem um quadrinho com alguém feliz no mangá inteiro. Exatamente. Mari é o título mais direto do mundo, enquanto o Shinoda acha um título super metafórico. Tem. Nosso título no fim acabou parecendo com a Konohana, que é o mais renomado Oshimi. É verdade. Tem a temática dele, né? Porque É uma intersexualidade. é o nome de outra obra que a existência dessa obra em universo afeta os protagonistas. E é usada como simbologia dentro da história. Sim. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Fica aí o ouvinte, se eles fariam alguma coisa diferente, se eles achariam que o Oshimi faria alguma coisa diferente na nossa E história. aí a lição de casa, assista a Copélia e veja o quanto a gente planejou pra encaixar com a obra. Eu acho que se procurar vai ter algum paralelo com o Copélia. Eu não sei qual, mas A gente mencionou possíveis off-screen, mas o Oshimi ia colocar um monte de cena de masturbação. Provavelmente. 안전한 곳으로 나를 데려다 주고 살아남는 법은 Leitura de e-mails estranho do Mangá ao Quadrado de número 280. Você, mangás e a sociedade. Fala alguma coisa. alguma coisa. Perfeito. Antes da gente ir pros comentários e o Slowpoke Report, a gente tem sempre a nossa agenda aqui com 2 itens. Primeiro, Quadrinho ao Quadrado, podcast que a gente comenta sobre quadrinhos nacionais. O próximo vai ser IE, YE, de Guilherme Petreca. Toda vez eu tenho que tomar cuidado pra não falar Peteca no nome dele. Impressionante. Tem um R aí, pode ser um preteca também. E os próximos enquadrados já estão anunciados e próximos, hein? Estão chegando. Estão mais perto do que longe. Pelo menos o primeiro deles, que é Devilman. Perfeito. E vai ter a participação já confirmada de Nintakun como especialista em Gonagai. Perfeito. E o segundo vai ser Sunny, que não deve vir muito longe do de Devilman. Deve estar mais próximo do que está sendo o intervalo de Chainsaw Man até agora. Por favor, eu tenho a impressão que tem um tempinho desde que a gente gravou o último enquadrado. Tem. Então, tá na hora mesmo. Beleza, vamos lá então, Judeu, pro Slowpoke Report, a sessão aqui onde a gente fala de coisas que não tem a ver com o último programa, que alguém mandou aí fora do tempo. Ou que só não tem nada a ver mesmo, como, por exemplo, o Digo Juxen, que pede uma playlist no Spotify das músicas usadas no nosso podcast. Ela existe incompleta, eu diria. Não é todo episódio que eu coloco lá no Spotify, mas se eu achei que ficou muito boa a música de introdução, eu coloco. Se eu achei que ficou boa, aí, essa aqui ficou da hora, eu vou pôr lá, feliz da vida. Então se eu lembrar, moeda pra cima, eu tô jogando aqui pra ver se eu vou lembrar ou não. Eu coloco na descrição o link, se não, me pede no Twitter. Qual é o nome da playlist? As pessoas podem procurar lá também. Perfeito, podcast ao quadrado. Você acha lá? Podcast ao quadrado é o nome Você acha? acha mesmo, tô vendo aqui. De Judeu Ateu a playlist.
Perfeito. Tem 140 curtidas. Bastante gente tá ouvindo essa Sempre playlist. que eu atualizo, tem gente que fala, que bom que você atualizou. Olha aí. Eu fui muito orgulhoso dessa playlist, eu sou só música boa. Bom. E o segundo Slowpoke Report aqui, o último é do Pietro Camilo, 30 anos. Ouvi o podcast há bastante tempo, diz ele que desde 2013, provavelmente, mas parou de ouvir em 2019 e voltou apenas recentemente. Ele quer saber se seria possível ver algum quadro falando do Shintaro Kago. Esse não seria uma má ideia, uma mangagrafia dele até. Eu não sei quanta coisa ele tem também, né? Essa que é a parte difícil. Não é pouco. Não seria uma má ideia, talvez algum novo 49 quadro. mangás aqui, eu abri. É, Um monte mas- deve ser one shot. Muito é one shot. E sei lá, talvez, eu não sei se uma mangagrafia necessariamente seria o melhor pra ele, porque ele não tem muito arco, né, Não. ele faz a mesma coisa desde sempre. E que é muito interessante, eu gosto bastante. Mas eu não sei em que quadro eu colocaria ele, não. Ele é tão bizarro e único. É estranho, eu não sei também onde colocar. É muito bizarro. Mas quem sabe, um dia. Ele tem cara de que um dia a gente falará. Não sei como, quando, nem de que forma. Talvez Ele tem ele tem um ou outro mangá mais contínuo, que talvez a gente possa um dia tentar encarar. Não Mas- são muito bons, teria que falar. Talvez um quadro de comentários de one-shots, seria algo pra se pensar aí. Tipo, um enquadrado de one-shots. E aí, sei lá, a gente faz 3. Pode ser, vamos ver, vamos pensar. Vamos pensar com carinho nessa pergunta. Ok. Sobre o tema do último programa, você, mangás e a sociedade em que vivemos. O Rômulo comenta 2 conclusões que tirou do podcast. 1. A arte só muda a sociedade dentro dos limites da estrutura ao qual está inserida. E 2. A arte só teria um impacto estrutural e não individual se for organizada. Um movimento artístico com pautas e demandas claras. Então, artistas do mundo, univos. Peguei esse comentário porque essa parte que a arte só pode mudar a sociedade dentro dos limites da estrutura me fez pensar sobre o seu comentário, sei lá, sobre o clássico de que Slam Dunk mudou, popularizou o basquete no Japão. E eu pensei, mas tipo, o Japão tinha, ou sei lá, se não tinha, criou estrutura para adolescente jogar basquete. E eu pensei que, tipo, será que se tivesse alguma obra com esse grande impacto de Slam Dunk no Brasil, de popularizar o basquete iria popularizar no Brasil? Se, tipo, não tem quadra, não tem cesta, sabe? Se não tem... Não tem estrutura pra isso. Exato. Então... Ao mesmo tempo, tem um monte de gente andando de skate, eu vi nas últimas semanas, um monte de gente andando de skate por causa das Olimpíadas. Eu também vi isso, Então, talvez... Tem algo aí, eu acho que depende do tipo de mudança. Acho que é necessário que a sociedade seja um pouco pronta estruturalmente para essa mudança, de fato. Ter uma infraestrutura para isso. Mas nem toda mudança que a gente quer ver saindo da arte precisa de uma infraestrutura. E às vezes cria-se para mudança, né? Exato. Pode ser que criem mais parque de skate agora, não sei. Pode ser que se crie-se leis para tentar corrigir alguns problemas de minorias, porque alguma novela bombou falando sobre um problema e todo mundo notou que aquilo era um problema. Eu acho que se a gente for olhar na história, deve ter um monte de caso de alguma coisa mudou no Brasil por causa de uma novela. Eu tenho certeza que isso existe. Sim, deve ter. Beleza. Victor Nunes comenta o seguinte: um ponto que talvez faça vocês quererem pensar muito em o poder da arte de mudar o mundo também pode ser pelo fato de que a esquerda utiliza da arte, música e literatura como motrizes de luta política para trazer as mudanças. Do meu ponto de vista, estes meios atingem muito mais pessoas dispostas a consumi-los, e ainda mais jovens, então a mudança realmente só irá ocorrer no grupo de jovens que conhecer a mídia e aceitá-la, o que não acontecerá com o filho do Bolsonaro, por exemplo. Bom ponto. Acho que um resumo geral a arte reflete as mudanças do mundo na mesma medida que a sociedade permite que a arte o faça. Porém, algumas pessoas consomem arte apenas como entretenimento ou projeção e não como reflexão ou meio de revolução. A essas pessoas, a arte não mudará o mundo. Ok. Tem gente que
Bom, é complicadíssimo. Sim, sim. Não A sei gente nem discutiu comentar. um pouco sobre essa possibilidade de só estar pregando pra quem de fato se interessa por aquilo. Uhum. E a gente meio que jogou por cima a possibilidade da conclusão que a gente só pega indeciso? Será? Talvez? É Não isso? sei. Eu não sei, é muito difícil dizer. É. Eu acho. Eu pessoalmente não gosto muito da ideia de só consome como entretenimento, sei lá. Porque pensa, por exemplo, em filmes da Marvel, que todo mundo só consome como entretenimento, mas, tipo, tem uma boa quantidade de propaganda militar americana escondida ali, né? Tipo, Tem. é de se perguntar se aquilo tem impacto ou não. Eu não sei dizer, no final das contas. Ao menos até de percepção de imagem, e essa percepção da imagem de estruturas como uma CIA da vida, alguma coisa, só de ter essa imagem mais bonitinha transmitida por esses filmes já é o suficiente para mudar a aceitação dela em intervenções internacionais, por exemplo. Não sei. Existe essa possibilidade. Como a gente. E o pior é que eu acho que esse é o tipo de coisa que. Como que a gente mede isso? Não tem como medir. Não tem como medir, não Não tem. tem. Tipo, não tem como fazer pesquisa disso. O que causou mudanças no mundo de fato? Foi esses 3 filmes aqui? Não sei, não dá pra saber. Não vai fazer um questionário? Você viu um filme da Marvel? O que você acha da CIA? Não tem como fazer isso. Não tem. O Lucas Maza, ele diz o seguinte: quando você tá na escola, tem muita informação que você absorve para uma prova e pós-prova essa informação se esvai. Tem muita coisa que tu entende, mas não sente, aquilo não fica contigo, então uma criança pode ouvir 400 vezes na aula sobre racismo, homofobia, machismo, e isso ficar só no superficial, porque ela não é conscientemente afetada por isso. A arte abre um meio para que ela não só entenda essa mensagem, como ela tenha mais empatia, porque histórias tocam pessoas, principalmente crianças e pré-adolescentes, e isso ressignifica a informação que ela já tinha. Aí é um ponto próximo do que a gente estava falando agora, né? De tocar pessoas, principalmente informação, os indecisos, é muita gente que tem informação, justamente. Eu gosto do ponto dele também, do poder didático mesmo, da arte em alguns níveis, sabe? Realmente, de fazer as pessoas. Isso é um bom ponto, tipo, de que empatia tem muito lugar pra florescer na arte, talvez mais do que qualquer outro lugar. Sim. Ele até segue aqui dizendo: no mais é isso, eu acho que a arte tem que sempre andar junto com as mudanças e uma coisa puxar a outra. A arte abre espaço para mudanças individuais, normalizar globalmente discursos e representações e abrir discussões a públicos mais desinteressados e despolitizados. Ok. Isso aí. Então, a maioria dos comentários meio positivos à arte, eu penso também que, sei lá, é um grupo seleto de pessoas que consomem muita arte também, com quem a gente completamente tá falando. enviesado, né? Sim. É um grupo muito específico, uma demografia muito específica também. De último comentário tem o Panino Manino aqui, que fez um comentário bem comprido, tá muito cético e depressivo com o mundo, no geral. A Chita no Joy foi comentado no podcast e nos comentários ali um pouco, e ele comenta que esse é um exemplo de mangá que ele não acredita muito que teve as influências na vida real, que nem muita gente vende, né? Um comentário específico que ele faz é: como é a cena inicial de Ashita no Joy? É o Joey caminhando, cruzando a ponte, indo para a favela. Ele apenas entra em um mundo que já existia, fugindo de um mundo que já existia, se relacionando da única forma que o mundo ensinou para ele, com violência, né? E, sei lá, todo o contexto no Japão, todas as revoluções e, sei lá, a galera na rua querendo brigar com o governo já estava acontecendo antes e durante a Ashita no Joy. Pessoal, ele diz que a Ashita no Joy é mais uma pichação no mural do que qualquer outra coisa, sabe? Mas acabou se... porque eu não lembro o que comentaram sobre ele possivelmente ter mudado alguma coisa, mas o Ashita no Joy, ele, pelo que eu lembro de ter visto, ele foi muito mais um símbolo do que qualquer coisa, né? Ele foi uma representação para aquela população, para aquelas pessoas que se viam invisibilizadas ali naquela ocasião. Eles viam um guerreiro saindo de onde eles saíram. E isso acabava servindo como um ídolo, por assim dizer, daquelas pessoas sobre o qual eles podiam se juntar, se identificar e talvez ter algum movimento popular. Eu não lembro se teve alguma coisa específica, alguma ação que nasceu a partir de pessoas se identificando com o Joey, mas que no mínimo teve esse fenômeno de identificação, isso teve. Com certeza. Ele soube retratar muito bem o sentimento das pessoas da época, né, no final das contas, né? Exato. E isso pode ter também
alimentado, né? Criando esse círculo de uma coisa influenciando a outra, né? E sei lá, até como um símbolo só, sabe? Quem é que vai falar que o símbolo não tem um poder, sabe? De mudança, sabe? Alguma coisa pra capturar mesmo o sentimento das pessoas, né? Sim. Se tem um impacto real ou não, aí é bem mais complicado, mas que afeta as pessoas em algum nível, eu acho que afeta. Exato. Muito Bom, beleza. complicada essa conversa estranha. Ah, e ela não dá esperança, também não mata a esperança, mas não dá Também não. esperança nenhuma. É. A gente fica mais ou menos onde estava, sem saber. Sem saber se tem alguma influência ou não. Um tiquinho mais descrente, um tiquinho mais esperançoso. Pouquinho de droga, um pouco de salada. Vamos ver pra que... Quero gravar esse podcast de novo, quem sabe, num mundo mais esperançoso, quem sabe. Nossa, quem sabe? Tomara, queria muito que isso acontecesse. Vamos ver e vamos fazer acontecer. Vamos, eu até sinto que o mundo mudou bastante. Bastante não, mas mudou em alguns aspectos desde que esse podcast começou. Algumas coisas que a gente pode ter falado em podcasts antigos hoje já soam como absurdos. Bom, esse é um excelente ponto mesmo. Então, alguma coisinha mudou. Vamos ver o que mais vai mudar quando a gente quiser falar desse tema. Até mais. I might be mistaken, but I'm reading signs that something's awakened in your heart, in your mind. I thought it was over. A recomendação da semana é minha, estranho. É só judeu, manda bala. Vou recomendar algo que você não tá esperando. Eu não tava esperando, na verdade. Mas aí eu tava procurando, o que eu quero recomendar? E aí, tipo, eu bati o olho nesse mangá que me dá o maior sorriso do mundo toda vez que sai um capítulo. Eu adoro esse mangá. Ele aquece o meu coração. É uma comédia romântica cujo nome é Handsome Girl and Cross-Dressing Boy. O título em japonês é enorme. É Jozoushite Mashi ni Kuridashitara Ikemen ni Nanpa Sareru Mangá. Eu conheço ele como Handsome Girl and Cross-Dressing Boy. Um outro título de tradução é While Cross-Dressing, I Was Hit by a Handsome Guy. E é essa comédia romântica de um garoto que, por meu acaso, se travestiu e aí acabou se apaixonando e reciprocamente também por uma menina que, tipo, ela é butch só, mas ela não tá necessariamente fazendo crossdressing, mas ela, tipo, tem esse apelo meio masculino, entre aspas, né? E aí o mangá inteiro é a comédia romântica desse tipo meio que duplo crossdressing, quase, sabe? Os dois. Sim. É muito fofo, é absurdamente horny. Tipo, ele tá com tesão o tempo todo, o mangá. Ele não é explícito em nenhum momento, aliás. Mas, tipo, muitos capítulos termina na piada de... E aí eles transaram. Tipo, muitos capítulos do mangá terminam com essa piada. E é só muito gostoso. Pô, é uma boa comédia romântica, eu gosto muito. A dinâmica entre esses dois personagens é quase uma piada só, o mangá. Mas ela é divertida. Eu adoro ela. Eu sempre rio, eu sempre me divirto. É bem... acalentador, eu diria, no final das contas. Bem simples, bem simples. Eu tô vendo aqui pelas imagens dos capítulos, ele é independente, será? Desculpa, esse é um bom ponto, inclusive. 4 capítulos que saem... 4 capítulos não, 4 mangás de 4 páginas que saem no Twitter. Então ele tem 53 capítulos atualmente, mas todos de 4 páginas, é bem... Não é muita coisa. Isso não. É um volume, basicamente. Praticamente. Inclusive eu acho que só saiu um volume até agora. Então é isso mesmo. Bem divertido, eu acompanho tem um bom tempo, quando eu paro pra pensar agora, não sei quando é que ele começou, deixa eu ver aqui, 2020, junho. Então tem um ano, quase um ano e meio que eu acompanho esse mangá e eu, de verdade, me dá um sorrisão dele, ele é tão divertido. Se a ideia desse, tipo, se a ideia dessa premissa interessou um pouquinho, comédia romântica de sudo duplo crossdressing, eu acho maravilhoso. Interessante. Realmente é super horny mesmo, porque o primeiro capítulo já termina com eles vão pro motel. Exato. Ele não... Tipo, essa é a primeira piada. E esse é um bom, talvez,
diferencial também dele. De que, tipo, o primeiro capítulo eles já estão fudendo e aí, tipo, o mangá é sobre a relação dele. Então, não tem esse de, será que eles vão ficar ou não? Não é esse o mangá. O mangá é outra coisa. Mais direto que isso. Interessante. Acho que eu vou pôr aqui na lista pra ficar de olho. Perfeito. Recomendação da semana é essa, então. Handsome Girl and Cross-Dressing Boy. Beleza. Então, essa é a recomendação da semana e só falta dizer... Até semana que vem, estranho.